com 3 N's no final. E hoje eu tô aqui com o Michel Arouca pra falar sobre WandaVision. Eba! Quinto episódio de WandaVision. Estamos aqui na nossa discussão do episódio. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira às 8 da noite tem dobradinha de WandaVision Mimikan. Tem vídeo aqui no meu canal com o review do episódio, né? A gente falando todos os easter eggs, todas as coisas que você pode não ter notado e tudo mais. E enquanto rola essa estreia, tem chat ao vivo. Então já anota na agenda pra você não perder a estreia do próximo, que a gente interage com vocês no chat. Inclusive, se você tiver aí no chat ao vivo agora, comenta faísca pra gente saber que vocês estão online. E depois que terminar esse vídeo aqui, a gente vai correndo lá pro canal do Michel, porque lá tem o vídeo de teorias. Então já vai ter o link aí no comentário fixado no chat e também na descrição. E lembrando que esse vídeo aqui, a nossa colaboração de WandaVision, é um negócio com spoilers, porque a gente precisa mencionar coisas que aconteceram no episódio, a gente menciona a teoria, a gente pira em coisas que veio dos quadrinhos, coisas que veio dos filmes. Então, esses vídeos aqui, esse combão é repleto de spoiler bem gostoso. Exato, se você tem medo de spoilers, toma cuidado, vai ver o episódio antes e volta aqui depois. Acho que é legal a gente falar sobre o título desse episódio, porque, de novo, né, eles fazem todas essas referências aí à história da TV, e o título desse episódio, talvez nem todo mundo tenha anotado, porque ele é mais específico, né, Michel? O título é Em um Episódio Muito Especial. E foi, hein? Esse episódio, se tem uma palavra pra definir esse quinto episódio de WandaVision, é especial. Porque tem várias coisas, né? Tivemos final bombástico, tivemos ele um pouco mais longo que o normal, né? Você viu que eles já estão mudando. A gente chegou a comentar sobre isso, que talvez até a estrutura da série fosse mudar ao longo aí da temporada, conforme eles vão migrando de décadas na TV. Inclusive, esse é um episódio também recheado de referência de séries dos anos 80, né? Você pode ver aqui, vamos até aplaudir o lookinho da Mikan dos anos 80. Ficou linda, maravilhosa, com esse rabinho de cavalo, eu adorei. Uma tentativa de cabelo doido dos anos 80, só que eu não tenho cabelo suficiente pra aprender. Maravilhosa. E tem umas referências de séries, tem umas que são bem legais, que são meio óbvias, e tem umas que você precisa ser nerd televisivo pra pegar. Mikan, quando me mandou, eu falei, menina, é isso mesmo, mas como é que você sabe dessa série? Ela foi lá pesquisar, achou, olhou a abertura no YouTube, comparou e falou, putz, com certeza é isso. Cara, é impressionante como eles trabalham nessas referências, né? E até o título do episódio é uma referência, porque tem até um clichê da TV dos anos 80, né? Tem em várias décadas, mas principalmente nos anos 80, que é o tal do Very Special Episode. O que era isso? Era um episódio em que o tom era até mais sério e normalmente tinha algum personagem que tava viciado em drogas, ou outro personagem que tava com doenças venéreas, sabe? Coisas assim que era um episódio de conscientização, sabe? A série tava usando a sua influência pra mostrar uma mensagem positiva pros jovens. Isso era super comum. Você via séries como Blossom, tinha um monte de Very Special Episodes. E no caso de WandaVision, eles não discutiram drogas. A hora que a Agnes pegou um copo de bebida alcoólica lá, eu pensei que eles fossem falar de algum vício, alguma coisa, né? Mas não, eu acho que o tema difícil que eles trataram nesse episódio foi a morte mesmo, né? É muito interessante, né? Porque eles estabeleceram algumas regras que a gente sabe que esses filmes baseados em quadrinhos, em universos fantásticos, nem sempre respeitam, né? Tem uma regra primordial que é morreu, morreu, não tem volta pra morte. Só que sempre existem exceções, sempre existem loopholes, formas que você pode burlar a regra inquebrável, né? E eu acho que esse realmente foi o tema que eles querem que a gente se conscientize, né? Não foi uma mensagem tão altruísta como as séries oitentistas falavam, mas tem a ver com a mitologia de WandaVision. Sim, e tem uma coisa que eu queria trazer também, eu sei que a gente ainda nem começou o episódio em si, tá, pessoal? Mas é porque eu acho que pode ser importante. Quando a gente tem logo no início ali o previously, né, tipo, anteriormente em WandaVision, a gente tem aquele momento que sempre tem em qualquer série, o que aconteceu nos episódios anteriores. Só que tem uma diferença entre o que foi pro ar e entre o que foi mostrado nesse previously. A cena mais pro finalzinho do previously mesmo mostra o Visão perguntando, cadê a Geraldine? E a Wanda falando, ela foi embora, ela não pertence aqui. Ela não pertence a esse lugar. Sendo que, no episódio mesmo, ela não tinha falado isso. Ela falou que ela saiu com pressa. E assim, pensando no universo ali da série dentro da série, isso que a Wanda inventou de desculpa faz muito mais sentido, né? Ela falar que ela não pertencia aqui, faria o Visão perguntar coisas, né? Que não é o que a Wanda quer. Então eu fico pensando, será que a Wanda também tem controle sobre esse momento do Previously? Ela tá escolhendo o que mostrar pros agentes da SWORD que estão assistindo a série, e ela colocou meio, essa agente não pertence aqui, não mandem mais ninguém aqui? Isso é muito interessante, né? Porque daí ela meio que tem o poder do corte, o poder da edição final, da finalização,
E a gente só vê, o pessoal da SWORD, o que ela quer que a gente veja. Então, ou ela, ou talvez tenha alguma outra força exterior que controla aí a sala de edição, entre aspas, do seriado que é WandaVision. E aí, falando da abertura da série dentro da série, a gente tem um monte de referências. Primeiro, assim, antes de referência, eu queria só dizer que eu amei que eles botaram o Visão bebê. Foi muito bom. A primeira coisa que eu notei, eu olhei e dei muita risada. Cara, que sacada. Muito bom. Que é muito absurdo, né? Obviamente, o Visão nunca foi bebê, ele nasceu daquele jeitinho lá mesmo, né? E é muito cômico ver ele, assim, desse jeito. Mas essa abertura é uma referência a 3 séries diferentes. Pelo menos 3 que a gente contou. Vocês podem ter visto mais e podem comentar aqui embaixo. Mas as 3 que a gente viu são Full House, que é 3 é demais aqui no Brasil. Tem a cena ali do piquenique ali na abertura, né? Que é igualzinha a cena que aparece na abertura de Full House. Mas é muito legal essa referência, né? Porque temos uma parente do elenco de Full House na série. Isso é muito legal, né? Eles fazerem alguma paródia, alguma brincadeira com Full House, que foi a série que lançou as gêmeas Olsen, né? São as irmãs mais novas aí da Lizzie Olsen, que interpreta a Wanda. É sensacional. Ela deve ter ficado feliz da vida, é muito divertido. Que bom que eles tiveram as manhas de fazer essa brincadeira com 3 é demais. Eu adorei. Sim, eu curti muito também. Pra quem não sabe, as gêmeas Olsen se revezavam no papel da criança ali que tinha em 3 é demais. E aí a gente também tem aquelas fotos, né? Mostrando eles novinhos e tudo mais. Essas fotos são uma referência à abertura de Growing Pains, que é um nome muito estranho em inglês, mas que em português ficou como Tudo em Família. E tem 2 séries que chamaram Tudo em Família, tá? Essa é a dos anos 80. Não, e é muito louco, né? Porque essas séries, pelo menos essas 2, elas estão ali na transição entre séries dos anos 80 que entram no comecinho dos anos 90, né? Então, você vê que tem uma estética que ela vai mudando ao longo dos anos e sempre o layout da casa muda em toda a década, né? Agora a gente já vê a escada pro andar de cima ali no meio da sala, que é o layout do Full House, principalmente no reboot que teve na Netflix, tem aquela escada que vai pro andar de cima. Então, velho, é muito legal esse trabalho que eles estão fazendo de produção de design. Cara, que legal isso. E aí também, quando eu vi, eu fiquei tipo, tá, mas e essa imagem deles coloridos, né? Que chega alguém com um pincel. Eu pensei, cara, isso tem que ser uma referência a alguma coisa, né? Porque não é possível, é muito específico. E era, sim, é a abertura de Family Ties, que também saiu aqui no Brasil com o maravilhoso nome de Caras e Caretas. Muito bom. Eu amo esses Gênio. nomes. Muito bom. Mas, cara, é igualzinho a abertura. Tem também o pincel, até perfeito. A cor é vermelho também, é bem igual. Eu acho que chegou o momento, Michel, já que a gente tá falando de abertura, a gente tá falando de coisas muito meta, né? Muito, tipo, a série dentro da série. Vamos falar, antes de entrar nos mistérios e tudo, dos comerciais. Que tivemos a volta dos comerciais nesse episódio, né? E o Michel sugeriu da gente fazer um recap do que rolou até agora de comerciais em WandaVision. Ao que parece, esses comerciais estão mostrando momentos traumáticos na vida da Wanda em ordem cronológica. Isso que é o mais legal. Então, cada elemento ali tem alguma coisa que já aconteceu na vida dela, né? Então, por exemplo, o primeiro episódio que a gente vê lá a torradeira Stark, aquilo é uma referência ao míssil do Tony Stark que matou os pais da Wanda, ou seja, um momento muito traumático na vida dela, né? Depois nós temos lá o relógio Strucker, que é uma referência do Barão Von Strucker, que foi o cara da Hydra que fez os experimentos com ela e com o irmão dela. Isso, aí depois no terceiro episódio a gente continua falando da Hydra, né? É até estranho, porque continua referência à Hydra e tal, só que nesse caso é mais específico, porque antes era Strucker e tinha a Hydra lá pequenininho, né? Aí depois é a Hydra como a coisa principal, em primeiro plano. Talvez seja a referência a eles estarem na Hydra, né? Ela e o Pietro, que até mencionam nesse episódio, que eles se radicalizaram e se uniram à Hydra, né? Sim. Aí no quarto episódio a gente não teve nenhuma propaganda, porque foi um episódio completamente fora da sitcom, né? Mas agora no quinto episódio voltamos aí a ter uma propaganda com aquela mesma garota propaganda lá, coitada, que é só sempre a dona de casa ferrada. E o nome da marca é Lagos. Lagos, o que é, Michel? Papel toalha Lagos é uma referência a Lagos na Nigéria, uma locação ali que aparece em Guerra Civil e onde a Wanda, sem querer, mata pessoas inocentes quando ela tá tentando conter uma explosão ali com os poderes dela, e aí quando ela joga a explosão, pega no prédio, taca terror lá no prédio, então ela meio que causou
lá em Lagos, na Nigéria. Essa é a referência ali do papel toalha. Sim, e isso é o começo da Guerra Civil, inclusive, né? Que se você quiser rever esse momento, tem lá em Capitão América Guerra Civil. É o começo de toda a treta sobre o controle dos super-heróis e tudo mais. E isso é uma coisa que a Wanda leva com ela, né? Putz, eu fiz uma besteira muito grande aqui, eu matei inocentes. E eu acho muito tensa a imagem dela secando o suco vermelho, que obviamente Exato. ela secando uma mesa com sangue ali, né? Eu acho bem aterrorizante esse momento da propaganda. E vamos combinar que eu, como um bom dono de casa, achei esse Lagos uma porcaria, porque ele não absorve nada, é só espalha o negócio ali. Eu não ia comprar esse papel toalha Lagos, não. Michel, tecnologia dos anos 80. Não quero saber. Eu quero um negócio que absorva. Eu sou um cara desastrado, eu vivo derrubando café nas coisas. Preciso de um papel toalha eficiente, não quero Lagos. Marcas de papel toalha, anunciem nesse canal. Ok, faz 800 anos que a gente tá falando aqui, ainda não chegamos no enredo do episódio mesmo, mas prometo que a gente vai chegar. É que eu juro que esses detalhezinhos, eles são importantes e Total. a gente tem sentido cada vez mais a necessidade de trazer esses detalhes, porque o WandaVision tá parecendo uma série muito encaixadinha, tudo é importante, sabe? Então vale a pena sempre mencionar. Mas então, finalmente, o que a gente sabe, por enquanto, do que a própria Monica Rambeau contou sobre a experiência de estar sendo controlada pela Wanda, né? Ela fala que ela ouve a voz da Wanda, né? E que tem um sentimento aí que é pesado, né? Que é de luto. Então a gente vê também, faz total sentido, né? Mas sabe o que é legal? Na legenda em português aparece tristeza, não aparece luto, só que ela usa a palavra no original em inglês luto. E isso é muito importante, porque a gente já falou isso diversas vezes, os poderes da Wanda, eles têm a ver com o estado emocional dela. Então, se ela tá com algum sentimento ruim, se ela tá em luto, aquilo vai influenciar na realidade que ela está moldando ali dentro daquela redoma, dentro do domo. Com certeza. E, assim, vamos falar da Sword, né, como um todo. Eu acho muito legal que eles continuam sendo o avatar dos fãs nessa série, né? Eles continuam levantando discussões que os fãs levantariam. Mesmo as teorias e tudo mais, mas também coisas como especulações sobre o MCU, né? Então eles comentam sobre o poder da Feiticeira Escarlate. Putz, talvez ela pudesse até ter derrotado o Thanos. Aí alguém, mas será que a Capitã Marvel não é mais poderosa? Que é total discussão no Twitter, né? Eu adoro isso, porque eu fiz um vídeo lá no meu canal que são as melhores novas séries de 2020, que eu tava apostando que seriam as melhores. Eu coloquei WandaVision nessa lista. E eu mencionei isso. Eu até falei, nós vamos ver, a Feiticeira Escarlate, ela é tão poderosa, ela quase matou o Thanos, ela só não matou porque ele apelou e chamou o ataque aéreo. É igualzinho, a gente super concorda, meu querido Jimmy, estamos em conexão firme. Basicamente, o Jimmy tá vendo os vídeos do Michel, entendeu? Mas você notou que tem alguma coisa nesse momento? Parece que a Mônica tem alguma inquietação quando fala da Capitã Marvel. A Capitã Marvel era pra ser, né, ponta firme ali com ela, mas quando menciona a Capitã Marvel, ela faz uma cara meio de ressentimento, sabe? Eu senti isso. Pois é, então. E assim, acho que nesse momento é importante a gente falar quem é a Monica Rambeau, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão vendo o WandaVision como sua primeira obra do universo cinematográfico da Marvel, Sim. ou como um momento de volta pra ele, né? E mesmo quem assistiu tudo, talvez não lembre logo de cara, porque essa personagem apareceu criança, né? Mas a Monica Rambeau é a criança que aparece em Capitã Marvel. Ela é a filha da Maria Rambeau, que era a melhor amiga da Capitã Marvel. Então a gente tem esse momento que elas se conhecem nos anos 90 e ela é super fã da Carol Danvers, né? Nossa, ela ama demais a tia Carol. E agora ela tem esse sentimento meio ruim, ela não quer falar sobre o assunto. Aí eu fico pensando, será que é porque a Capitã Marvel realmente sumiu no universo e não entrou em contato e tudo mais? Eu imagino que possa ser algo assim, né? Pode ser, e quem sabe desde a batalha final com Thanos, ela veio, deu a forcinha lá pra derrotar o Thanos, e nem deu um salve pra Monica Rambeau, precisou dar um vazol de novo pro espaço, sabe? Nem foi lá tomar um café, mas ela tá ressentida. Então, eu fico pensando que possa ser isso. E talvez a gente veja uns flashbacks disso ao longo da temporada, né? Mas assim, a gente sabe que a Maria Rambeau morreu alguns anos antes da Mônica voltar, né? Depois do blip. Então, isso quer dizer que se a Capitã Marvel não entrou em contato durante todo esse tempo, a melhor amiga dela morreu e, Sim. ficou, putz, eu queria me despedir da Carol e tudo mais. E talvez ela tenha falado sobre isso, né? Tenha manifestado que sentia falta da amiga e a Mônica pegou essa raiva, né? Inclusive, né, tem o chip dos fãs, né? Às vezes a amizade ali da Maria Rambeau e da Capitã Marvel era mais que amizade, né? Existe a possibilidade até de elas terem ali um relacionamento. E a gente ainda nem viu isso. Quem sabe isso é algo que vai ser explorado também em algum flashback, imagina? Esse que é o legal de WandaVision. É uma série que está abrindo espaço pra gente ver momentos ali em gaps temporais do universo cinematográfico que nunca foram explorados, né? E agora a gente pode ver isso com mais calma nas séries. Com certeza. Inclusive,
shippo muito. Comenta aqui embaixo quem shippa as duas também. E Mikan, esse episódio tem um negócio que a galera já tava comentando desde os primeiros episódios do hexágono, né? E agora Darcy deu o apelidinho de Rex, né? Pegou o diminutivo de hexágono e chama de Rex. Só que isso não é apenas um diminutivo, isso é uma palavra que remete à bruxaria, à magia, Mikan. É, exatamente. Se você traduzir pro português, Rex pode ser feitiço, né? Então a gente tem aí esse duplo significado. De novo, né? Tudo em WandaVision dá pra você interpretar de várias formas, e essa é mais uma delas. Mas agora temos esse nome oficial pro domo aí, que é Rex. Rex, gostei. Outra coisa que a gente descobriu com a SWORD é que os exames da Monica Rambeau estão dando bizarros. A chapa dela, né? A chapa que eles tiraram saiu em branco. E parece que os exames de sangue também deram errado ali, porque a menina queria tirar mais amostras. Então, a gente vai falar mais sobre isso no vídeo do Michel, mas assim, né, temos superpoderes aí, talvez, mais pra frente. E outra coisa que voltou super poderosa foram as roupas da Monica Rambeau, né? Ela foi com um colete à prova de balas e voltou com uma roupa anos 70, mas essa roupa também era à prova de balas. Não, isso é bem legal, né? Porque a gente vê que os poderes da Wanda, elas estão pegando o que já existe e remoldando, reformulando, refazendo e não simplesmente tirando do nada, né? Outra palavra ou frase ali que tem nesse momento que é bem importante é quando eles falam que isso significa que ela está manipulando um nível de poder até então que eles nunca viram antes. Sabe? Seja lá o que está acontecendo ali dentro do domo, é uma manipulação de energia, de poder inédito. Então, isso é uma pista importante. Esse tipo de diálogo, a gente tem que ficar esperto, porque isso é algo que com certeza vai ter consequência lá no finalzinho da temporada. É, eu acho que eles estão conscientizando o público de quão poderosa é a Wanda, Exato. né? Primeiro eles falam isso do Thanos, aí agora, putz, pra ela manter essa ilusão toda, sendo que não é só uma ilusão, ela manipula também os materiais, eles ficam modificados mesmo fora do domo, ela tem que ser muito poderosa. Sim. Então eu acho que eles estão colocando todo o pavimento pra, daqui pra frente, ela mostrar cada vez umas coisas mais absurdas e a gente entender que isso tá dentro da capacidade dela. E a gente vai abordar mais isso no vídeo do Michel, só queria dizer que o Hayward é babaca mesmo, tá? Ele tá com o míssil sem nem pensar na Wanda e nos filhos dela, entendeu? Ia matar eles mesmo. Ele tá tentando simplificar tudo pra simplesmente transformar a Wanda em vilã. Sem falar que é uma estratégia ruim, né? Você vai meter um drone dos anos 80 na Feiticeira Escarlate, gente. Isso é traque perto dela, isso é bombinha. Faz nada com a moça. Burro, não sabe nem matar a Feiticeira Escarlate. E assim, uma coisa que é bem legal e pode passar despercebida, mas não é tão sutil assim, é que quando o Jimmy e a Darcy vão xingar o Hayward, né, corta no meio da frase pra ele falando terrorista. Então fica, Hayward é um terrorista. É claro que assim, dá pra você dizer que eles só estavam cortando pra tirar o palavrão, né? Mas eu acho que né? Esse truquezinho de montagem é muito bom, muito legal e é uma pista assim. Tamo de olho em tudo. É o famoso foreshadowing. Se você não sabe o que é, tem vídeo meu no Ficcionário, tá linkado aqui na descrição. Outro diálogo bem legal pra gente ficar de olho é quando a Mônica tá ali trocando ideia com a Darcy e com o Jimmy, e eles estão tentando entender como funciona o domo, quais materiais eles podem usar pra, quem sabe, retomar, porque a Mônica quer voltar pro domo. E ela fala na construção de um tanque, então precisa de um tanque com isso, isso e isso, né? E cita os materiais, e ela fala que ela conhece uma engenheira aeroespacial que pode ajudar nesse projetinho. Só que não fala o nome. Não fala o nome dessa engenheira espacial. E o mais legal é que a gente sabe que é uma mulher por causa da tradução no português que aparece engenheira. Em inglês, ela fala engineer serve tanto para masculino como feminino. Quem é essa engenheira? Nós temos algumas possibilidades lá no vídeo de teoria, mas eu fiquei bem interessado nisso, viu? Total, a gente vai discutir mais no vídeo do Michel, mas a Mônica já pegou o celular pra não dar uma mensagenzinha, né? Então esse personagem deve aparecer. É alguém íntimo, tá no zap. Pau, mandou lá e já chegou. Ainda na parte da SWORD, né, a gente tem os momentos mais assustadores do episódio, que é quando a Feiticeira Escarlate sai da bolha, né? Nossa. E a gente consegue ver, assim, o poder que ela tem. Primeiro porque ela consegue sair e voltar numa boa. Eu acho legal que ela sai, ela tá usando a roupa de Feiticeira Escarlate normal dela. Então, tipo, ela trocou de roupa pra sair, né? E aí já é um negócio mais clássico dela, né? Que ela faz os caras se voltarem contra o Hayward, né? Isso já é uma manipulação mais clássica da Feiticeira Escarlate, que a gente costuma ver nos filmes, ela mexer com a cabeça da galera. Mas eu amo que ela faz isso muito casualmente, tipo, tô virando aqui, eles vão se voltar contra você. E nesse momento que ela sai e volta da bolha, eu acho que fica muito
evidente uma coisa muito legal, que ela sai e no mundo real tá de noite, mas quando ela volta pra bolha, tá de dia. Então ela também consegue controlar até as condições climáticas daquele mundo ali que ela formou. Não apenas isso, eu acho que tem alguma coisa sobre o tempo ali dentro desse domo que é diferente, sabe? Obviamente, como tem magia, como tem alguma coisa envolvendo os poderes dela, a gente não precisa ficar pirando também em viagem no tempo, mas obviamente o tempo ali passa de forma diferente do mundo real, porque tem até um momentinho que eles ali se confundem do dia da semana, aí tem esse lance que do lado de fora tá de noite, do lado de dentro tá de dia, então isso também é outra forma que talvez ali, eu fiquei lembrando, lembra quando o Goku ia treinar e ele entrava ali numas salas e passava... Na sala do tempo. Sala do tempo, ele ficava lá 2 dias, tinha passado 1 ano e aí ele volta já Super Saiyajin, nível treta, muito mais... pode ser uma coisa parecida com isso. É o meu sonho a sala do tempo pra eu poder ler todos os livros que eu quero sem gastar tempo. Vamikan, ela não quer uma sala do tempo pra poder treinar, ela quer só um sofazinho pra ler livro, ficar de boinha, quietinha, enquanto passa um dia, ela ficou 1 mês lá sem fazer nada além do livrinho. Adorei. É isso. Perfeito. Me dá. Mas ó, antes da gente voltar pra série dentro da série, tem o corpo do Visão. Precisamos falar sobre o corpo do Visão. Mimi acertou, hein? Ele trouxe aí a entrevista no nosso vídeo passado. Eu quase apaguei o Michel da realidade, porque ele não tinha colocado essa informação no roteiro. Mas ó, é muito real. Você acertou, Michel. Parabéns. Muito bom, né? Fiquei feliz também. Aliás, um beijo para a pessoa que fez esse meme com a brincadeira que eu lembrei da entrevista no meio da gravação, não pôs no roteiro, mandou pra gente no Twitter, a gente adorou. Muito legal isso. E sim, a Wanda realmente foi lá, pegou o corpo do Visão e ela levou pra dentro da redoma e esse corpo estava ali no QG da SWORD. Pois é, ela roubou 9 dias antes daquele momento na série, né? Então, assim, ela roubou e provavelmente logo depois já começou a fazer aquilo em Westview, né? Foi direto pra lá. E uma coisa que eu acho muito interessante e muito triste nesse momento, né, que mostram a imagem e tal dela roubando, é que o corpo do Visão, se você olhar com atenção, ele tá todo desmembrado. Então, nossa, cara, sim. Eles estavam, assim, eu sei que ele é uma máquina, mas ele também é uma pessoa, de certa forma, e eles estavam desmontando o cadáver dele lá, sendo que a SWORD está criando novas coisas, né? Está criando novas armas. Então, assim, a gente vai falar mais sobre isso no vídeo do Michel. Mas é meio perturbador. É demais. E até o próprio Jimmy fala que o Visão não queria ser arma de ninguém, né? Importante. Então, bem importante essa informação. Falam que a Wanda que tá desrespeitando a vontade dele, mas talvez a própria SWORD já estivesse fazendo isso. Sim. E esse episódio é tão completo, Michel, que a gente tem o Doguinho. Doguinho. Ô, coisa fofa, o menino Spark, coisa mais linda. Coitadinho, ele teve um final triste, mas no comecinho ele é fofo. E assim, uma coisa muito legal do nome dele é que esse nome é referência ao quadrinho do Visão do Tom King, que inclusive eu recomendei no meu vídeo sobre quem são Wanda e Visão, que é uma run muito legal que tem do Visão, e eles têm esse cachorrinho verde, que é o Spark. Mas enfim, voltando pro Spark da série, né? Eu queria comentar que tem coisas estranhas com a Agnes. Eu sei que todo episódio a gente fala isso, mas esse episódio mais ainda. Ela claramente está influenciando os acontecimentos ali, né? Ela claramente tem um certo nível de ciência diferente das outras pessoas. Se a gente pegar a Agnes, aquele colega de trabalho lá do Visão, né? A gente vai falar sobre esse momento ainda, a gente vê que eles não estão no mesmo nível de domínio, de controle. São níveis diferentes aqui. Pois é, porque a gente vê que as pessoas, elas estão, tipo, dentro do personagem, às vezes dão umas bugadas, às vezes conseguem colocar uma piadinha, tipo, que nem o carteiro, né? Que o pessoal achou meio estranho até. Ele fala, sua mãe não vai deixar ele escapar e tudo mais. Rola isso, que nem o médico teve uns episódios atrás, é difícil escapar, mas nunca uma coisa, tipo, tão, assim, estamos fazendo uma série quanto a Agnes. A Agnes, ela literalmente vira e fala pra Wanda se quer começar do começo, tipo, from the top. Isso é literalmente uma quebra. Durante um momento de atuação, quando você sai do seu personagem pra meio que falar, pra você conscientizar que você saiu da interpretação, é uma quebra de personagem que se chama isso. E a gente vê a Agnes tendo a quebra de personagem e ela fala, vamos começar do começo, né? Porque você quer que eu pegue os bebês. Ou seja, a Agnes sabe do roteiro. Existe um roteiro. Ela sabe o que a Wanda quer que aconteça naquela cena, né? E até por isso que tem os momentos, né, que a Agnes aparece do nada, né? E até o próprio Visão começa a fazer uma referência a isso, né? Tipo, que ele tá bem vestido e tal. Aí a Wanda, ué, por quê? Eu tenho a impressão que algum vizinho vai
entrar do nada a qualquer momento. Exato. E, tipo, acontece. E carregando exatamente o que a gente precisa nesse momento também, né? Que é o que a Agnes faz. Só que uma coisa muito interessante sobre ela é que em todos os momentos nesse episódio em que as crianças cresceram, a Agnes estava envolvida de alguma forma. Então a gente tem lá eles bebês chorando e tudo mais. Aí ela espirra a lavanda neles, né? Sabe-se lá se é lavanda mesmo, né? Que ela fala que o marido dela, que inclusive nunca apareceu até agora, teorias de que ele é o Mephisto, né? O tal do Rolf, mas assim, não sabemos ainda. A galera tá achando que ele é o Mephisto porque tem aquela piadinha lá quando acaba a luz, e ela fala, não, é porque ele fica mais bonito no escuro mesmo, deixa ficar sem luz. Então tem uma mençãozinha assim, e pode ser, mas realmente pode ser uma pista. Eu achar bem legal, assim, uma coisa simples e que ela fala rápido é a grande revelação da temporada. Sim, mas o Rolf não apareceu até agora, isso é bem interessante. De qualquer maneira, ela espirra aquilo lá, né, borrifa, e corta pra WandaVision conversando, ela tá lá bebendo um drink, e os bebês cresceram. Então a última interação que os bebês tiveram com alguém antes de crescer, pra virar de 5 anos de idade, foi com a Agnes. Depois disso, eles pegam o cachorrinho, né, o Spike, pra cuidar e tudo mais, e ela chega imediatamente depois do cachorro, Exato. assim, sem ninguém avisar ela, fala, eu ouvi que vocês pegaram o cachorro, visão, meu, ouviu onde, sabe? Porque realmente ela tá ou espionando, ou ela já sabe do roteiro, né, mas enfim. Fato é que eles começam a conversar, a Wanda e o Visão e tudo mais, e eles falam, não, aí vocês só vão poder ter o cachorro com 10 anos de idade. E as crianças crescem. Então a Agnes está presente nesse momento de novo. Depois, quando o cachorro foge e tudo mais, ele vai parar no quintal de quem? Da Agnes. E ela fala, ele comeu as azaleias, ele morreu e não deu tempo. E assim, realmente a azaleia é uma planta tóxica para cachorro. Então o cachorro pode morrer se ele comer muitas azaleias. Mas ele não morre assim imediatamente, imagino eu. Ele deve ficar passando mal por um tempo e tudo mais. Então é realmente muito estranho que ele tenha morrido tão já. Essa coisa dela querer embrulhar ele antes de mostrar, parece muito pra mim que ela tava matando o cachorro na hora. Você não achou, Michel? É lógico, com certeza. Ali é mais uma influência dela no crescimento das crianças. Então, pra mim, ela matou o cachorro, criou aquele momento traumático, e para as crianças superarem aquele momento traumático de forma imediata, eles cresceram. Ou eles iriam crescer, né? Mas a Wanda dá uma segurada. Então, acho que foi a intenção dela causar esse crescimento, né? Tipo, um trauma ali mesmo, que nem você falou. E nesse momento em que a Wanda tá conversando com eles, traz ele de volta, você consegue consertar tudo, por que você não traz ele de volta dos mortos? O que é um papo muito específico para as crianças estarem fazendo, eu já acho muito estranho isso. Mas a Agnes fica, você consegue? Tipo, meio que assim, você consegue resolver tudo, trazer dos mortos? Tá, tipo, meio que testando também quais são os poderes da Wanda, até onde ela pode ir, sabe? Mais que testando, ela está tentando. E quem que faz tentações, Mikan? O capeta. Todo episódio a gente vai falar alguma coisa do Mephisto. Pode ser que ele nunca apareça, mas é muito divertido fazer teorias com ele. E se a Agnes tá mostrando consciência de que ela tá numa sitcom, quem tá mais ainda é o Visão, né? O Visão tá no próprio show de Truman, gravemente o show de Truman com o coitado do Visão. Ele estranha a Agnes, né? Porque ela olha pra ele de um jeito meio estranho também. Tipo, nossa, o Visão, ele tá meio estranho. Ela olha e ele repara nisso e vai perguntar pra Wanda o que tá rolando, né? Então esse episódio a gente teve muito Visão confrontando a Wanda, né? E a Wanda dizendo, não, você tá imaginando coisa. Eu acho que a gente vê um Visão ali bravo, agressivo, como a gente nunca viu. Quando ele começa a falar alto, e ele até sobe o voo em forma de confronto mesmo, ela tem que voar também, chamar o poder na mão, como se eles estivessem a ponto de lutar. Isso foi muito diferente, a gente nunca tinha visto isso antes. Sim, e ela até comenta, né? Você não era assim comigo antes. Ele, antes do quê? Porque eu não tenho memória de nada, sabe? Eu não lembro de nada antes da gente vir pra essa cidade. O que é muito, muito, muito bizarro, né? Total. Ele me lembra, sabe quando você vai dar uma limpada no HD do computador, aí você quer dar aquela rebutada, aquela formatada, mas fica resquício de alguma coisa no HD do computador? Você não consegue deletar 100% de tudo? Eu acho que mais ou menos isso está acontecendo com o Visão. Sim, total. Eu até fui perguntar no Twitter como que funcionava isso, né? Porque é meio isso, o Visão é uma máquina, né? Então talvez ele tenha essas memórias do passado que estão lá bem de leve, né? Mas ele não consegue acessar essas memórias. E a Wanda tá tentando trazer aí uma interpretação nova da realidade pra ele, essa coisa de Westview e tudo mais, os colegas de trabalho. Só que tem
tem coisas estranhas rolando, né? E ele não consegue não notar isso. Até essa questão das memórias falsas me lembrou a teoria lá sobre o sabonete da Hydra, que, tipo, falavam no Agents of S.H.I.E.L.D. que trazia memórias falsas e tal. A Wanda tá meio tentando fazer isso com Visão, né? E eu acho que o momento mais tenso, assim, tipo, aterrorizante do episódio é o Norm, né? Que bom ator esse rapaz, viu? Muito, muito bom. Ali, uma cena rápida, onde ele precisa fazer a pessoa que está dentro do sitcom, a pessoa que é acordada no sitcom, e quando ele é acordado, ele é transbordado por um monte de sentimentos, e a gente já tinha ouvido falar antes sobre até a própria Mônica falando o que ela estava sentindo quando ela estava ali dentro da realidade da Wanda. Então, esse lance de transbordar sentimentos, de ser uma coisa muito forte a ponto de machucar, foi dito algumas vezes hoje. Sim, e a gente já tinha visto no episódio anterior que eles conseguiram identificar o Norm como Abilash, né? Então, como pessoa real, ele é Abilash. No momento que ele tá ali em pânico, ele é o Abilash. Ele fala, eu tenho que falar com a minha irmã, que também é o que tinha naquela anotaçãozinha que a gente falou no vídeo do episódio passado. Então, assim, todos os detalhes estão lá, sabe? Já tinha a informação sobre a irmã do Abilash desde o episódio passado. E eu acho que o Visão realmente monta as peças 100% quando ele recebe o e-mail da Darcy, né? Ele tá na maquininha dele lá, que é um Commodore 64, inclusive, é bem famoso pelos videogames. E ele recebe o e-mail que fala sobre o nível de radiação em Westview, que os habitantes estão lá, eles não sabem quantos são e tudo mais, que tem uma situação perigosa. E eu acho bizarro que todo mundo começa a ler ao mesmo tempo, todos os funcionários lá. Sim. Isso é muito assustador. Já teve esses negócios antes, né, da galera ficar refazendo repetições em conjunto em outros momentos da série, né, como se eles estivessem conectados de alguma forma todos ali. Meio que uma mente de colmeia, talvez. E eu acho que esse momento do e-mail foi uma coisa meio, tipo, uma hackeada que rolou, sabe? Não necessariamente, eu acho que o computador dele acabou interceptando por algum erro e tal, mas fazendo isso, esse e-mail conseguiu entrar na cabeça ali de todo mundo de um jeito que não é a Wanda mandando, sabe? Tipo, eles estão conectados. E aí entrou em um, entrou em todos? Sim. Não sei. Foi o que pareceu mesmo. Falha na Matrix. Mas eu acho que a última coisa pra gente falar nesse episódio é que, assim como essa cena do e-mail, a Wanda, ela tá com o controle de tudo, mas não de tudo, né? Tem coisas que fogem ao controle dela. Podem ser as coisas mandadas pela SWORD, né? Então, por exemplo, esse e-mail que acabou hackeando aí a cabeça de todo mundo. Isso a gente tá chutando, tá? Não sei se hackeou a cabeça de ninguém. Mas, assim, interferiu de alguma forma. Mas tem algumas coisas que a Wanda não pode realmente controlar. Então, nesse episódio mesmo, a gente viu os bebês. Ela não consegue fazer magia pra eles dormirem. Ela tenta e não consegue. E a gente tem que lembrar também que teve aquele episódio que ela não conseguiu fazer sumir a cegonha. Então pode ter alguma coisa ligada aí. O que anula o poder dela? O que é algo que o poder dela não tem alcance, não consegue mudar? Porque ela é muito poderosa. Então, se ela não consegue interferir nos filhos, na cegonha, o que isso significa? Será que significa que eles são mais poderosos que ela? Será que eles têm alguma forma de anular o poder dela, sabe? Por que não é reconhecível o que ela quer fazer com algumas coisas, pessoas e animais ali específicos? Exatamente. E uma outra coisa que ela não consegue controlar muito é o próprio Visão. Total. Então, assim, ela consegue dar aqueles rewinds e a gente vê que meio que apaga da memória dele também, como quando teve o final do episódio 2, que ele tava achando as coisas estranhas e depois voltou, tô grávida, tá tudo bem. Mas no final desse episódio agora, ela, tipo, acabou. Rodou os créditos e o Visão não. Tipo, não, velho, vamos continuar conversando. É tipo a final da DR, sabe? Que ela, tipo, não quero mais conversar ali. Não, vamos conversar sim. Ela quis subir os créditos pra acabar a DR e ele não aceitou, não. Não, calma lá. Precisamos resolver isso aqui. Exatamente. E ela fala que ela não sabe muito bem como tudo aquilo em Westview começou. Então pode ser uma coisa também que ela também foi jogada ali de alguma forma. Pode ser, a gente não tem como descartar muito essa possibilidade. Ou dela ter sido manipulada por alguém e tudo mais. A última coisa que ela diz que não controla, e aí a gente não tem muito como saber se ela tá mentindo pro Visão ou não, porque ela fez uma série de gaslighting nesse episódio, né? Pra quem não sabe, gaslighting é quando você fica fazendo outra pessoa de doida. Então a pessoa fala, você sempre chega atrasada. A pessoa fala, imagina, eu nunca cheguei. E ela vai, tipo, fazendo você desconfiar da própria realidade. A Wanda tá fazendo isso, sendo que ela tem o poder de manipular a realidade. Então pode muito bem ser que ela mentiu pro Visão nesse momento, mas ela jura de pé junto que não foi ela que mexeu na campainha, lá no final do episódio. Esse final de episódio, Mikan, que alegria, que explosão de cabeças. Nossa, muito, muito bom isso, né? Isso é uma coisa também que você havia falado das possibilidades quando vazou alguma informação, tadinho do dublador, do ator, né? Ele estragou a surpresa pra gente. Pois é, então, essa campainha trouxe pra gente Evan Peters como
Pietro Maximoff. Lembrando que esse não era o ator que fazia o Pietro no universo cinematográfico da Marvel. A gente já falou isso em outro vídeo aqui de WandaVision, eu vou deixar o link com a explicação certinha pra vocês, mas antes o Pietro era interpretado pelo Aaron Johnson. É um personagem que morreu. E agora ela fica surpresa quando aparece o Pietro de outro jeito, ela mal reconhece ele, né? Então isso é uma coisa que eu fico pensando, talvez não tenha sido a Wanda que trouxe o Pietro. E eu também fiquei com essa impressão. Eu fiquei com a impressão de que aquilo que aconteceu foi algo além do controle dela, algo que ela não estava planejando. A gente ouve ela falando de forma carinhosa e triste, da saudade que ela tem do irmão. Então, obviamente, era um desejo que estava no fundo do coração dela. Obviamente, era algo que estava no inconsciente dela. Às vezes, nem tão no inconsciente, estava mais ali na frente das memórias recentes, dos diálogos que ela teve. E isso se materializou não exatamente com o Pietro que ela conhece, não com o irmão dela, mas com um outro Pietro de outra realidade, talvez, de outro universo? Sim, e é a oportunidade de ouro pra Marvel trazer os mutantes pro universo cinematográfico, que a gente já tinha cantado essa bola, então fico muito feliz. Aliás, Mercúrio, a única cena boa que eu gosto em X-Men Apocalipse é ele salvando todo mundo ali na escolinha do Professor Xavier. É a única... Eu não salvo mais nada de X-Men Apocalipse, a não ser essa sequência com Mercúrio. No Dias de Futuro Esquecido também tem uma cena muito boa que ele tá ali, tem um monte de gente dando tiro no Magneto, no Professor Xavier e no Wolverine, e ele sempre que ele tá fazendo essa sequência, que ele tá salvando a galera, ele tá fazendo alguma gracinha, ele tá fazendo a piadinha, ele toma alguma coisa, dá tempo de pegar um molho, lamber, zoar, salvar cachorro. Então é um personagem muito diferente do MCU, ele tem ali ele é meio que um alívio cômico lá no universo dos X-Men, e a gente agora tem que entender o que significa esse Pietro em WandaVision. Pois é, ele é um Pietro muito mais cômico do que o que aparece no MCU, né? E aí, eu fico pensando, né, sobre a aparição do Pietro. A gente também tem nesse episódio uma discussão bem interessante sobre morte. Quem morreu pra valer e quem morreu e pode ser trazido de volta. Que é uma coisa que rolou no MCU, por exemplo, com a morte da Natasha e da Gamora, né? São personagens que não voltaram com o estalo de dedos do Hulk porque elas não tinham sido eliminadas pelo estalo do Thanos. Elas tinham sido... As pessoas que o Thanos eliminou, ele tinha feito serem apagadas do universo. Ele não matou essas pessoas. Quem morreu, não foi trazido de volta pelo estalo. Isso me traz pra discussão que teve nesse episódio sobre os poderes da Wanda. Os meninos, eles insistem, mas você não consegue trazer os mortos e não sei o que lá. E ela fala de um jeito que eu achei muito sincero sobre como a morte é uma coisa final, né? E como a gente tem que lidar e tudo mais. E isso pode ser interpretado de duas formas. De novo, que nem tudo em WandaVision. Pode ser ela mesma confrontando a própria hipocrisia. Então, tipo, filhos, eu tô fazendo um negócio errado, mas assim... Tá errado, tá? Não sejam que nem eu. Ou pode ser realmente que ela não tem esse poder, que ela acha que a morte é final e é algo que não volta mesmo, as pessoas não voltam. E, de certa forma, a gente teria que ter outra explicação pro Visão estar reanimado. E se... Eu tô entrando no território das teorias, Mimi, desculpa. Manda, adoro. E se não for a Wanda que tá reanimando o Visão? E se for uma outra pessoa? Alguém que mexeu com isso da Wanda, tipo, ofereceu a possibilidade de trazer de volta, ou até ela foi jogada lá também meio sem saber o que tá rolando e trouxeram o Visão de volta, ela meio que sabe que ele morreu, mas tá tentando não lidar com isso, e aí tem um terceiro ali cuidando dessa reanimação de cadáver. Muito, muito bom. Faz todo sentido. Fico só pensando, porque como foi um episódio que discutiu muito o tema da morte, sabe? Não sei. Total. Se o Mephisto não aparecer nessa série, vai ser uma decepção enorme, porque a gente tá contando muito com ele. Então, seria total a cara do Mephisto fazer isso, mas assim, eu não descarto nem a possibilidade de um Hayward ter feito isso, sabe? Tipo, Wanda, você veio aqui recuperar o corpo? Não, tudo bem, a gente te dá o corpo e a gente vai fazer ele ficar de boa. E aí bota ela lá. Não sei, tô chutando. Já ficou longo demais esse vídeo. Digam aí nos comentários o que vocês acharam disso. Se vocês acharam que eu tô maluca. E falando em sermos malucos, vamos falar de teorias malucas. Mentira, teorias muito bem embasadas do Michel Aroca, entendeu? Lá no canal Série Maníacos, a gente vai direto pra lá agora. Tem o link fixado no chat ao vivo, tem o link na descrição. Vamos lá pra discutir teorias no canal do Michel. E a gente volta aqui segunda-feira, às 8 da noite, pra discutir o episódio 6 de WandaVision. Beijo e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.